Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Dourado e estou aqui com vocês hoje, juntos, para começar esse nosso curso de resolução de questões da OAB. Um material incrível, feito especialmente para você, em que a gente vai resolver todas as questões desde o exame de 2010 até o último exame de ordem. Então, com certeza, você tem uma ideia da extensão desse material. É um material extremamente valioso para a sua caminhada, para a sua certa aprovação, ok? Então, a gente mostrou para vocês a teoria no nosso curso teórico, né, o que vai cair no direito tributário. Então, você já sabe o que vai cair na sua prova. Resta saber agora como isso pode ser cobrado na sua prova, e é isso que a gente vai ver agora no nosso curso de resolução de questões. Então, vamos começando. Primeira questão, pessoal. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui, olha só, empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão claramente versando sobre empréstimo compulsório. O que é que a gente sabe sobre empréstimo compulsório? O que é que você já sabe de empréstimo compulsório? Primeiro, ele é um dos 4 tributos que, para ser criado, ele exige lei complementar. Ok? Então, ele precisa ser criado por meio de lei complementar. E para que ele serve? Ele serve justamente, pessoal, para o Estado, para a União, no caso, aferir recursos, tá? Para fazer frente a desastres naturais e situações de calamidade pública, ok? Então, vamos lá ver exatamente qual das alternativas pode resolver a nossa questão. Vamos lá. Primeiro, voltando ao enunciado. A União, fazendo algumas anotações, tá? Então, vamos para cá. A União... Opa. Não tá... tem que passar para cá. Primeiro que a gente viu, a União, diante de grave desastre natural, que atingiu todos os estados da região norte, considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, editou, olha só, uma medida provisória, e essa medida provisória instituiu um empréstimo compulsório. A questão quer saber se isso está correto ou se está errado. A questão quer saber se a União pode instituir esse empréstimo compulsório diante de um grave desastre natural por meio de uma medida provisória. E o que é que a gente viu, pessoal? O que é que a gente cansou de ver no nosso curso teórico? Nós temos apenas 4 tributos que exigem lei complementar, certo? São eles: imposto residual, contribuição residual, imposto sobre grandes fortunas, nosso IGF, e por último, justamente, o nosso empréstimo compulsório. E o que é que a gente viu também? A gente viu, pessoal, que tributos que exigem lei complementar, eles não podem ser veiculados por meio de medida provisória, porque existe uma disposição expressa da Constituição que proíbe a edição de medida provisória sobre assunto restrito à lei complementar. Portanto, será que a União poderia instituir um empréstimo compulsório por medida provisória? Não, não poderia, porque essa espécie tributária exige lei complementar. Então, vamos ver nos nossos itens qual responde à nossa questão. Item A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes da calamidade. Isso é falso, tá? A gente acabou de ver que o empréstimo compulsório serve sim para oferir recursos extraordinários, especiais, para fazer frente a essas situações de calamidade, como foi o caso do nosso desastre natural. Item B. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição da República Federativa do Brasil que medida provisória trate desse assunto. Item correto, pessoal. Perfeito. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar. Item C. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Por que ele está falso? Ele está falso porque, em regra, qualquer tributo pode sim ser instituído por medida provisória. Medida provisória tem força de lei e, pelo princípio da legalidade, qualquer ato normativo com força de lei é apto a criar tributos. Ok? Então, medida provisória, em regra, pode criar tributos sim. Por que não pode criar um empréstimo compulsório? Porque o empréstimo compulsório exige lei complementar e medida provisória não pode versar sobre matéria de lei complementar. Item D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito? Não, não pode a edição de medida provisória, ainda que ele traga todo esse blá blá blá, essa situação. A banca, pessoal, vai tentar enganar vocês, vai tentar enrolar vocês, tá? Então ele vai dizer, diante dessa situação extraordinária, pode flexibilizar essa exigência de lei complementar? Isso está totalmente falso, ok? Então, gabarito, primeira questão, item B de bola. Segunda questão, pessoal. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso,
sempre que os caminhões que prestam serviço, olha só, serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca do cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos identificar o que é que ele quer saber dessa questão. Olha só, ele fala que existe a prestação de um serviço público de coleta domiciliar de lixo. E você já sabe, a gente já viu no nosso curso de teoria, coleta domiciliar de lixo pode sim, pela jurisprudência do STF, ser remunerado mediante taxa. Beleza? Por quê? Porque isso é considerado, sim, um serviço específico e divisível. Você consegue identificar quem é que está se beneficiando e o quanto essa pessoa está se beneficiando. Então, serviço público de coleta domiciliar de lixo, ok, pode cobrar taxa. Só que o rapaz não está usando esse serviço, porque ele faz a destinação, dá uma destinação própria, destina a reciclagem, todo o lixo dele. A situação é essa, então. Existe a prestação de um serviço público, colocado à sua disposição, mas você não faz uso. E o poder público está te cobrando o tributo ainda assim. Será que pode cobrar? Pode, pessoal. A gente viu na nossa teoria que taxa é um tributo chamado contraprestacional. Por quê? Porque ele exige que o Estado faça algo em troca. Okay? Então, ele exige que o Estado ou preste um serviço público específico e divisível, ou então preste o exercício de um poder de polícia. Essas são as duas situações que autorizam a cobrança da taxa. Só que a gente viu também que esse serviço não precisa ser efetivamente utilizado por você, basta que esteja à sua disposição. No dia que esse rapaz quiser deixar de fazer a reciclagem e passar a se utilizar da coleta domiciliar de lixo, ele pode fazer e o serviço vai estar lá esperando por ele, ok? Como o serviço é colocado à disposição dele, não interessa se ele usa ou não, vai ter que pagar a taxa da mesma forma. Então, vamos ver lá. Acerca desse cenário, assinar a afirmativa correta. Por ser a taxa um tributo contraprestacional, a não utilização do serviço pelo contribuinte retira o seu fundamento de validade. Isso está falso pelo que a gente acabou de ver, certo? Ainda que ele não faça uso do serviço, tem a obrigação de pagar a taxa. B. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um serviço público específico e divisível, sendo inconstitucional. Esse item está errado por quê? Porque nós temos jurisprudência dizendo que, sim, coleta domiciliar de lixo é sim um serviço específico e divisível. O cerne aqui, pessoal, não é saber se é um serviço público, porque é óbvio que é. É saber se ele é específico e divisível. Como é que eu sei se ele é específico e divisível? A gente viu, justamente, se eu consigo identificar quem está sendo beneficiado e o quanto essa pessoa está sendo beneficiada, ok? Consigo quantificar, consigo identificar a pessoa, é específico e divisível, por isso o item B está errado. C. Por se tratar de serviço público prestado à coletividade em geral, no interesse da saúde pública, seu custeio deve ocorrer por meio dos recursos genéricos auferidos com a cobrança de impostos. Falso, pessoal. Está falso por vários motivos. Primeiro, que imposto, ele não tem, o seu recurso não tem destinação específica. Então, não tem como dizer que o valor do imposto vai necessariamente servir para custear esse serviço. Segundo lugar, pessoal, esse serviço, ele não é prestado à coletividade em geral. Ele é prestado àquelas pessoas onde passa a coleta domiciliar de lixo. Por isso, a gente considera um serviço específico e divisível, ok? Então, esse item está totalmente errado, porque está dizendo que essa coleta domiciliar de lixo é um daqueles serviços universais, certo? Que é posto a toda a coletividade em geral, como um todo, tá? O que seria um serviço universal, que aí sim seria custeado por impostos? Por exemplo, a limpeza da rua. Quem se beneficia pela limpeza da rua? Todo mundo, mas você não consegue identificar exatamente as pessoas que se beneficiam, nem o quanto essas pessoas se beneficiam. Outro exemplo, a iluminação pública. É um serviço público? Mas é colocada à coletividade. Se eu saio da minha casa e venho para cá para o site, eu passo por quantas lâmpadas de iluminação pública eu passo? Então, quanto eu estou sendo beneficiado por isso? Uma pessoa que mora no Eusébio e vai para cá, não mora em Fortaleza, simplesmente passa por Fortaleza. Ele também está se beneficiando da iluminação pública de Fortaleza. Então, como é que eu vou identificar essas pessoas? Não dá. Esses são serviços universais. Esses são serviços que não podem ser remunerados por taxa, porque eles não são específicos e divisíveis. Sobrou item D. A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Acabou-se. Gabarito, letra... Opa. Marcar aqui. Letra D de dado. Terceira questão, pessoal. Olha só. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro. Então, o município Alfa realizou obras, tá? Incluindo iluminação e arborização. Essas obras, tais obras, acarretaram valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu
o quê? Contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o que é que nós temos de relevante sobre contribuição de melhoria? Primeiro, qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Olha só o nome, contribuição de melhoria. Qual foi a melhoria? A melhoria em questão é justamente a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Beleza, então houve uma obra pública aqui? Houve. Houve uma valorização imobiliária? Houve. A própria questão te entrega. Diz que o município fez a obra e dessa obra ocorreu valorização imobiliária. Beleza, então tenho os pressupostos autorizadores da instituição de uma contribuição de melhoria. Mas quem pode instituir essa contribuição de melhoria? Ora, quem fez a obra. Se a obra é municipal, o município pode cobrar. Imagina só uma situação esdrúxula, o município gastou dinheiro com a obra e aí quem vai instituir a contribuição de melhoria seria o Estado. Isso não faz o menor sentido, tá? Então, olha só, contribuição de melhoria é um tributo de competência comum. Por quê? Porque, a priori, qualquer ente pode instituir, desde que ele faça a obra. Se a obra foi feita pela União e gerou valorização, a União pode instituir a contribuição de melhoria. Se foi o Estado que fez a obra, o Estado poderia instituir. Como na nossa questão foi o município quem fez a obra, é o município quem deve instituir a contribuição de melhoria. Então, vamos para as nossas alternativas. Segundo o CTN, assinar a afirmativa correta, essa contribuição é inválida, pois deveria ter sido instituída pelo Estado beta, onde está localizado o município. Errado. Porque, como foi o município que fez a obra, o município que tem que, o município que pode cobrar. B, ela é válida porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública, da qual decorre valorização imobiliária. Perfeito, nosso gabarito, letra B. C, por que a C está errada? Ela é válida, mas poderia ter sido instituída independentemente da valorização. Independentemente da valorização, pessoal? Não, por quê? Porque o que a gente viu? Qual é o pressuposto para a instituição da contribuição de melhoria? Existência de valorização decorrente de uma obra pública. Muita atenção, tem que valorizar e a obra tem que ser pública. Obra feita por particular não autoriza a contribuição de melhoria. Item D, ela é inválida, errado, porque a gente já viu que ela é válida, porque deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada pelo poder público na obra e não a valorização de cada imóvel. Primeiro que no enunciado ele nem fala dos limites, tá? Mas bora aprofundar. O que seria esse limite individual? O limite individual é o quanto cada imóvel valorizou. Se o seu imóvel valorizou 50 mil reais, então você pode ser chamado a pagar até 50 mil de contribuição de melhoria. Esse é o limite individual, é o limite para cada para cada residência que foi valorizada. Qual seria o limite global da contribuição de melhoria? O limite global é o quanto o município pode arrecadar no total. E quanto é que ele pode arrecadar no total? Ora, o valor que ele gastou com a obra. Ou se ele gastou R$1 milhão com a obra, ele só pode arrecadar até R$1 milhão. Perfeito? Nosso gabarito, então, letra B. Quarta questão, pessoal. Em 17/7/2014, o Tribunal de Justiça do Estado X da Federação instituiu, por meio de provimento da Corregedoria Geral de Justiça, olha só, por meio de provimento da Corregedoria Geral de Justiça, as custas judiciais e os emolumentos cartorários vigentes a partir da data da publicação. Perfeito. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o que ele quer saber nessa questão? Nessa questão, basicamente, ele quer saber se você sabe se as custas judiciais e os emolumentos cartorários, eles são ou não tributo. E sim, a gente viu na nossa teoria que custas judiciais, aquelas custas que você faz, né? Pede declaração de hipossuficiência para dizer que é isento de custos. Essas custas judiciais que você está tentando fugir, elas têm natureza, sim, tributária por uma prestação de um serviço. O serviço judicial está sendo prestado diretamente a você, específica e de forma divisível. Então, nada mais justo do que haver a remuneração por meio dessas custas judiciais, igualmente em relação aos emolumentos. Esses dois têm natureza, sim, tributária. E olha só, tem natureza tributária e foram instituídos por meio de um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que é um órgão do Judiciário. Pessoal, para criar tributo, o que é que eu preciso? O princípio da legalidade vai dizer que toda criação e aumento de tributo e, em paralelismo, revogação e redução dos tributos, somente podem se dar por meio de lei. Essa é a regra, tá? Existem algumas exceções em relação à modificação de alíquota de alguns tributos, mas para criação e revogação de tributos sempre tem que se dar por meio de lei. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de preço público e, portanto, não estão sujeitos às limitações constitucionais ao poder de tributar. Falso, não é preço público. O que é preço público, pessoal? Preço público é
é um preço decorrente de uma relação privada, de uma relação contratual. É um preço que você paga voluntariamente. Você escolhe contratar um serviço e porque você escolheu contratar o serviço, você tem que pagar esse preço público, ok? Totalmente diferente de tributos, né? Então, preço público não tem natureza tributária, mas os tributos, obviamente, eles vão ter uma série de limitações aplicadas ao poder público justamente para a proteção excepcional do contribuinte. É natureza do tributo, pessoal, justamente a compulsoriedade. Então, se eu falo que o preço público ele é voluntário, você vai pagar porque você decidiu fazer um contrato, o tributo, você escolhe pagar o tributo? Não, o tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, né? E o resto que o artigo 3º do CTN fala. Então, essa é a grande diferença de preço público para tributo. Tributo é compulsório, preço público é facultativo. Custas judiciais você é obrigado a pagar, a menos que você seja isento. Se você é obrigado a pagar, a menos que você seja isento, isso com certeza tem natureza tributária, dada a sua compulsoriedade. B. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de taxa de serviço. Até aqui é ok. Sendo assim, o provimento da corregedoria viola os princípios da legalidade, da anterioridade de exercício e nonagesimal. Parece estar tudo bem. Então, vamos deixar esse item B de reserva. C. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de contribuição social. Sendo assim, o provimento da Corregedoria Geral viola os princípios da legalidade, anterioridade de exercício e nonagesimal. Pessoal, existem alguns erros nessa questão. Primeiro, que não é uma contribuição social, é justamente uma taxa de serviço. Segundo, contribuições sociais, você já viu, elas são exceção ao princípio da anterioridade de exercício, certo? Elas só precisam esperar os 90 dias. Então, esse item C tem dois erros. D. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de taxa do poder de polícia. Sendo assim, o provimento da corregedoria viola os princípios da legalidade, anterioridade e de exercício. Pessoal, qual é o exercício do poder de polícia que está sendo utilizado nessas custas judiciais e emolumentos cartorários? Quando você vai no cartório, o Estado está prestando um serviço a você. Então, você vai ao cartório atrás de um serviço público. Você vai ao judiciário atrás de um serviço público. Portanto, emolumentos cartorários e taxas judiciais não podem ser outra coisa senão taxas pela prestação de um serviço específico e divisível. Gabarito, então, ficou letra P. Quinta questão, pessoal. Empresa X, constituída em 1980, muita atenção aqui, porque eu já vou antecipar, isso aqui ele vai usar como pegadinha, entrou com uma ação na Justiça Federal, impugnando a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. E aí o aluno, um pouco mais nervoso, meu Deus do céu, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. Nunca vi esse tributo, não sei nem o que é, estou lascado. Calma, pessoal, não precisa se preocupar, certo? A questão está jogando essas coisas só para lhe assustar. Vamos ver o que ele está querendo saber na verdade. Alegando que, apesar de prevista no artigo 95, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, trata-se de um tributo que tem o lucro como fato gerador. Dessa forma, haveria um bis in idem em relação ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, o que é vedado pelo próprio texto constitucional. A partir do caso narrado e considerando a jurisprudência dominante do STF, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o que é que ele quer saber dessa questão? Quer saber se é constitucional ou não a contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, você só quer saber isso. Se a empresa vai ter que pagar ou não essa CSLL. Então, olha só, ele dá vários elementos nessa questão. Primeiro, ele fala que a empresa não quer pagar, está reclamando da cobrança dessa CSLL, dizendo o quê? Dizendo que ela já paga um tributo sobre o seu lucro. Dessa forma, a cobrança de dois tributos diferentes sobre o mesmo fato gerador seria um bis in idem. Pessoal, o que é esse bis in idem? Bis in idem é quando você tem o mesmo ente político cobrando mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador, tá? Nós temos duas espécies parecidas no direito tributário. Bis in idem, você tem duas pessoas jurídicas, você tem a mesma pessoa jurídica cobrando dois tributos diferentes sobre o mesmo fato gerador. E a bitributação. Bitributação, você tem duas pessoas jurídicas diferentes cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. Exemplo de bitributação. Se você está prestando um serviço ao nível municipal e tem o município de Fortaleza te cobrando e o município de Eusébio te cobrando também o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador, isso seria bitributação. Ok? O que é bis in idem? Bis in idem é quando o mesmo ente, no caso aqui a União, no mesmo ente, a União está cobrando dois tributos sobre o mesmo fato gerador. Pode ou não pode, pessoal?
Meu amigo, a própria questão responde para a gente quando ela diz, está aqui no texto constitucional, está na Constituição previsto, então como é que não poderia haver essa incidência, ok? Então, essa empresa vai ter que pagar esse tributo. Isso é considerado bis in idem, sim. De fato, nesse caso, você tem a União cobrando 2 tributos sobre o mesmo fato gerador, mas como isso está previsto na Constituição, a própria questão diz isso para a gente, ele está previsto na Constituição, então isso não tem problema, seria uma exceção, ok? A gente tem essa exceção, e outra exceção que nós temos, pessoal, é em relação ao imposto extraordinário de guerra. A gente viu no nosso curso de teoria que o imposto extraordinário de guerra, ele pode ser instituído, inclusive, sobre fatos geradores que já existam. Ou seja, a União pode, por exemplo, instituir um imposto extraordinário de guerra que tem como fato gerador o lucro das empresas. E aí você teria 3 tributos diferentes sobre o mesmo fato gerador. Isso pode? Pode, por quê? Porque a Constituição assim autoriza, ok? Então vamos lá para as nossas alternativas. A empresa tem razão porque os 2 tributos têm lucro como fato gerador, o que é vedado pela Constituição. Pessoal, em regra, a gente não tem mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador, tá? Mas isso não é nenhuma determinação constitucional. Isso é uma consequência da forma como a Constituição organizou os fatos geradores. Mas ainda que geralmente não exista bis in idem, nada impede que, previsto na própria Constituição, isso possa excepcionalmente vir a ocorrer. É justamente o caso da CSLL, com o imposto de renda de pessoa jurídica, e o caso do imposto extraordinário de guerra, que pode ter como fato gerador uma situação nova, e aí não seria bis in idem, mas pode ter também como fato gerador um outro fato gerador que já exista, previsto constitucionalmente. E aí sim, poderia ser um bis in idem se fosse fato gerador de outro tributo da própria União. B. A empresa, por ter sido constituída anteriormente à Constituição de 88, tem direito adquirido, olha só, a não pagar a CSLL. E aí por isso que eu marquei lá 1980. Pessoal, a questão quis dar uma rasteira em você, mas como você é esperto, você não vai cair nessa. Direito adquirido de não pagar tributo. Muito bom, né? Eu queria ter um direito adquirido como esse. Mas, obviamente, pessoal, isso não existe, tá? Aliás, a título de curiosidade, não existe nenhum direito adquirido a regime jurídico. Se o regime jurídico muda, seu direito adquirido pode vir a mudar também. C. A empresa não tem razão porque ambos os tributos estão previstos na Constituição. A resposta é o nosso item C e você vê que ele não poderia ser mais simples. Por que ele vai ter que pagar? Porque os 2 estão lá na Constituição. Acabou-se. Item D. A empresa tem razão pela clara violação à vedação ao confisco previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Nós vimos no nosso curso de teoria que a gente não pode dizer, só porque tem a cobrança de 2 tributos, que isso está violando a vedação ao confisco. A gente não tem como a priori saber se está ou não tendo efeito confiscatório, ok? Em regra, tá? Gabarito da 5ª questão, letra C de casa. 6ª questão, pessoal. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. Então, não pagou o tributo, que foi instituído por meio de lei ordinária, e recebeu um auto de infração, leia-se, recebeu uma multazinha de brinde para casa. José contesta a exigência fiscal sob o argumento correto de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Pessoal, olha que maravilha, tá? Ela diz, o tributo foi instituído por meio de lei ordinária. Só que o cara reclamou corretamente, a própria questão da resposta. Ele diz, corretamente, o tributo deveria ter sido instituído por meio de lei complementar. Pessoal, quais são os 4 tributos que precisam de lei complementar para serem instituídos? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual, contribuição social residual. É só achar na alternativa onde é que tem isso e você vai ver que isso está lá na alternativa D, empréstimo compulsório. Contribuição de interesse categoria profissional. Não precisa de lei complementar, pode ser instituído por lei ordinária ou medida provisória. Contribuição de melhoria também. Contribuição de intervenção do domínio econômico também. Dessas aí, só o empréstimo compulsório exige lei complementar. Então você veja que o empréstimo compulsório, ele é um dos queridinhos da banca, certo? A banca gosta sempre de cobrar empréstimo compulsório porque justamente ele tem essa peculiaridade. Um dos temas mais tops que as bancas gostam de cobrar é justamente essa relação da lei complementar com os tributos que exigem lei complementar e das matérias que são reguladas por meio de lei complementar no direito tributário, certo? Eles gostam de fazer isso, muitas vezes vinculando, dizendo, como naquela questão passada que a gente fez, dizendo que o tributo foi instituído por medida provisória. E a gente sabe que não pode, tá? Então, 6ª questão, gabarito, letra D. Vamos para a 7ª.
Segundo o entendimento do STF, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos, Serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo provenientes de imóveis e a gente já viu também, STF, taxa cobrada pela coleta domiciliar, proveniente de imóveis, coleta domiciliar de lixo, é totalmente constitucional. Por quê? Por que ela é constitucional? Porque o STF entendeu corretamente que é um serviço específico e divisível. Professor, o que é um serviço específico e divisível? Serviço específico e divisível é o serviço onde você consegue identificar os beneficiários e quantificar, dizer o quanto eles estão se beneficiando. Pessoal, o poder público não faz isso, mas se ele quisesse pesar o seu lixo para cobrar a taxa proporcionalmente à quantidade de lixo, ele não poderia fazer? Ele não podia pegar o seu saco de lixo e pesava lá e quantificava exatamente quanto você está gastando de lixo? Poderia. Se poderia, é um serviço específico e indivisível, ainda que ele na prática não faça isso. Então, essa taxa cobrada pela coleta domiciliar de lixo, na jurisprudência do STF é o quê? A, constitucional por não violar o conceito constitucional de taxa. Ok, até agora. B, inconstitucional por violar o conceito constitucional de taxa. Errado. Constitucional por não violar o conceito constitucional de taxa, mas ilegal por violar a definição de taxa contida no CTN. Pessoal, se o CTN falar algo contrário à Constituição, o que é que vocês acham que aconteceria? O CTN não teria sido recepcionado nesse caso. D, inconstitucional por não violar o conceito constitucional de taxa, além de ilegal por violar a definição de taxa prevista no CTN. Falso, não viola nenhum nem o outro gabarito, portanto, letra A de aprovação. Sétima questão, letra A. Tranquilo, né, pessoal? Oitava questão, bora lá. As taxas são os tributos que têm, por hipótese de incidência, uma atuação estatal. Beleza, isso você já está craque de saber. Assinale a alternativa que corretamente delimite tal atuação nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e da legislação tributária. Então, preste atenção, pessoal, essa questão, olha só, é de 2012. Você vai ver que as questões um pouco mais antigas, elas não trazem aquela contextualização que as questões mais recentes trazem, certo? Então, elas cobram coisas muito mais conceituais, um pouco mais de decoreba mesmo. Então, não necessariamente isso é mais fácil ou é difícil, é simplesmente um estilo de questão. Bora ver lá. Item A, sobre taxa. Os serviços públicos universais, ut universi, podem ser custeados por meio de taxas, já que alcançam a coletividade considerada como um todo, o mesmo não podendo dizer a respeito dos atos de polícia. Pessoal, serviços universais, que serviços são esses? São aqueles serviços, pessoal, justamente colocados à coletividade. São serviços em que você não consegue identificar quem está sendo beneficiado. Se você não consegue identificar quem está sendo beneficiado, nem quanto essa pessoa está sendo beneficiada, será que pode cobrar taxa? A taxa não precisa ser um serviço público específico e divisível? Ora, se precisa ser um serviço público específico e divisível, obviamente não pode haver cobrança de taxa pela prestação de serviços universais. Esses serviços universais serão custeados por impostos e não por taxa. Item A errado. B. Tanto os serviços públicos universais como os singulares, esses singulares são os específicos e divisíveis, tá? São os individualizados. Também chamados singulares, utissingulo e também chamados singulares, na medida em que são mensuráveis e divisíveis, podem ser custeados por meio de taxas, juntamente com os atos de polícia. Então, por enquanto, perfeito esse item. Vamos ver lá se tem algum melhor ainda. C. Somente os serviços públicos específicos, por serem de utilização individual e mensurável, até aqui ok, podem ser custeados mediante taxas de serviço, ocorrendo o mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados mediante taxas de polícia, ok? Pessoal, somente serviços públicos específicos, por serem de utilização individual e mensurável, podem ser custeados mediante taxa de serviço, ocorrendo o mesmo com os atos de polícia, que devem ser... Pera, esse aqui o item B, desculpe, está errado, porque ele fala dos serviços universais, tá? Então, item C, somente os serviços públicos específicos, por serem de utilização individual e mensurável, podem ser custeados mediante taxas de serviço, ocorrendo mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados pela taxa de polícia. Ok, tá? Esse aqui eu tinha esquecido que ele falava dos universais, e por isso ele está errado. Item D. A atuação estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere indiretamente ao contribuinte, tal como obra pública que causa valorização. Pessoal, você já está careca de saber que obra pública causando valorização imobiliária, qual é o tributo que vai incidir sobre essa situação? Contribuição de melhoria. Então, nada de taxa. Nosso gabarito, portanto, aqui, letra
C. Nona questão. Veja como as questões mais antigas, elas não têm essa contextualização, elas acabam sendo um pouco mais curtas, mas nem por isso ficam mais fáceis, tá? Nona questão. Com base no STN, no Sistema Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. A. A contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados. Pessoal, competência exclusiva dos Estados Federados? Falso, né? A gente viu já no nosso curso de teoria que quem é que vai cobrar a contribuição de melhoria? Quem vai cobrar a contribuição de melhoria é quem fez a obra que gerou a valorização. Se for o município que fez a obra, o município quem vai cobrar. Se for o Estado que fez a obra, o Estado quem vai cobrar. E se foi obra da União, é a União quem vai cobrar a contribuição de melhoria. Item A está errado. B. As taxas podem ser instituídas pela União, Estado, DF e municípios. Perfeito, pessoal. É o que está na Constituição. Sem prejuízo de outras disposições, a União, Estado, DF e municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. São os nossos 3 tributos de competência comum, tá? Por quê? Porque todos os entes podem instituir. União, Estado, DF e municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aqui ele fala, taxa pode ser instituída por União, Estado, DF e municípios. Perfeito, gabarito, letra B. C. O ICMS tem destinação orçamentária específica. Falso, pessoal. Falso. Qual é a característica principal dos impostos? Os impostos são os tributos não vinculados por excelência. Por quê? Porque ele é não vinculado a nenhuma situação estatal específica, ou seja, o Estado não precisa fazer nada em troca para cobrar imposto. Você paga IPVA e reclama porque a rua está esburacada. Meu amigo, o dinheiro do IPVA pode ir para qualquer lugar, pode ir para consertar a rua também, mas não obrigatoriamente vai para esse canto. Pode servir para pagamento de funcionário, pode servir para saúde, para educação. Impostos não têm destinação orçamentária específica, são tributos chamados não vinculados, ok? Item C errado. D. Os impostos têm por finalidade precípua a intervenção do Estado na atividade econômica. Pessoal, seguinte. Alguns impostos têm por finalidade precípua a intervenção do Estado na atividade econômica. São os nossos impostos extrafiscais, imposto de importação e exportação, o IPI, sobre produtos industrializados, e o IAF, imposto sobre operações financeiras. Tá? Embora esses impostos principalmente intervenham na atividade econômica, estimulando ou desestimulando alguma coisa, a gente não pode dizer que todos os impostos têm isso, como ele faz essa generalização, ok? Então, nosso gabarito não pode ser outro, senão o item B. Próxima questão. Questão 10. Um imposto cuja alíquota é invariável e se aplica sobre base de cálculo variável é classificado como, pessoal, questão extremamente conceitual, extremamente doutrinária, tá? Olha só, nós podemos ter, pessoal, basicamente, dentre outras classificações, 4 tipos de tributos, tá? O tributo pode ser regressivo. Como é que é o tributo regressivo? É o tributo que, conforme aumenta a base de cálculo, ele vai diminuindo a sua incidência, tá? Nós temos, excepcionalmente, algumas situações de tributos regressivos. Por exemplo, o imposto de renda sobre algumas aplicações financeiras, ele vai diminuindo à medida em que você passa mais tempo nessa aplicação. Então, se você entra no investimento e saca uma semana depois, você vai ter um imposto de renda mais alto. Agora, se você passa 5 anos, o seu imposto de renda vai ficar mais baixo. Ou seja, à medida que o tempo aumenta, o valor diminui. Isso é regressivo, ok? Por que é isso? Para estimular, para desestimular a especulação, certo? Você invista hoje e tire amanhã, ok? Ele pode ser fixo. No caso, por exemplo, os emolumentos cartorários, você chega lá, tem uma tabelinha, o valor, se você quiser tirar uma cópia autenticada, abrir firma, alguma coisa dessa, é um serviço e tem um valor lá tabelado, é um valor que é invariável, é um tributo fixo. O tributo pode ser também proporcional. Professor, como é que é o tributo proporcional? Tributo proporcional é o que tem, olha só, uma alíquota invariável e essa alíquota invariável se aplica a uma base de cálculo variável. Professor, não entendi. Meu amigo, por exemplo, o ICMS sobre o arroz. Suponha que a alíquota seja de 18%. Se você vender 100 kg de arroz, qual vai ser a alíquota? 18%. Se você vender 1.000 kg de arroz, qual vai ser a alíquota? 18%. Se você vender 500 milhões de toneladas de arroz, qual vai ser a alíquota? 18%. A base de cálculo pode variar? Pode, acabei de falar, base de cálculo booleana. A alíquota variou? Não, a alíquota continua a mesma. Se a base de cálculo varia e a alíquota continua a mesma, esse imposto é proporcional. E como é que seria o imposto progressivo? O imposto progressivo, pessoal,
é quando a alíquota aumenta conforme a base de cálculo aumenta. E aí o exemplo clássico é o nosso imposto de renda. Começa com a alíquota de 0%, você vai ganhando mais dinheiro, a alíquota vai para 7,5%, depois vai para 15%, depois chega até 27,5%. Ok? Então, se a alíquota aumenta conforme a base de cálculo aumenta, o nome disso é progressividade. Se a alíquota continua a mesma e a base de cálculo que vai aumentando, o nome disso é imposto proporcional. Tá? Então, acabei de explicar o progressivo. O indireto. Imposto indireto já é uma outra classificação, tá? É um imposto que incide sobre operações, por exemplo, o ICMS incide sobre a operação de circulação de mercadorias, o ISS incide sobre uma prestação de serviço. Por outro lado, nós temos os impostos diretos, também chamados de impostos pessoais. Como é que são os impostos diretos? É um imposto que incide diretamente sobre uma pessoa ou patrimônio dela ou a renda dela, ok? Esses são impostos pessoais, incidem diretamente sobre o patrimônio ou a renda de uma pessoa e não sobre operações. Perfeito, pessoal? Gabarito aqui da 10ª letra B de bola. 11ª. Caso a União pretenda fazer investimento público, olha só, de caráter urgente e de relevante interesse nacional, qual é o tributo, pessoal, que vem à sua mente quando a gente fala investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional? Não pode ser outro senão um empréstimo compulsório. Essa é uma das 3 situações que autorizam a incidência justamente do empréstimo compulsório. Item A. Pode ser instituído um imposto extraordinário para vincular sua arrecadação à despesa no referido investimento. Pessoal, primeiro, imposto com despesa vinculada, cadê? Será que pode, pessoal, imposto ter a sua arrecadação vinculada a alguma despesa? Não pode, certo? Por essa razão e por outra razão, imposto extraordinário que nós temos é o imposto extraordinário de guerra, que ele serve para quê? Serve para situações de guerra, tá? Não serve para fazer investimento público. Item B. Então, A, errado. Item B. Poderá ser instituído empréstimo compulsório por meio de lei complementar, observado o princípio da anterioridade. Por enquanto, ok. Item C. Não poderá ser instituído tributo, visto que se trata de despesa de investimento. Item está errado por quê? Justamente porque o empréstimo compulsório tem como seu pressuposto, uma das situações, justamente fazer investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Item D. Poderá ser instituído empréstimo compulsório por meio de lei complementar federal para ser cobrado no mesmo exercício em que seja publicada a lei que o institua. Pessoal, olha só. Curiosamente, se você for instituir um empréstimo compulsório para guerra externa ou sua iminência, ou então para a situação de calamidade, você pode instituir e ele vai ser exceção tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal. Ou seja, pode instituir e já cobrar imediatamente, no mesmo ano e antes de esperar os 90 dias. Mas, se o empréstimo compulsório for para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, nesse caso específico, o empréstimo compulsório não vai ser exceção nem da anterioridade anual, nem da nonagesimal. Traduzindo, ele precisa esperar o ano seguinte e os 90 dias. Ok? Gabarito, portanto, letra B, pode instituir o empréstimo compulsório, mas ele tem que observar o princípio da anterioridade, tanto a anual como a nonagesimal. Perfeito? Questão 12. Assinale a opção correta acerca do sistema tributário nacional. Perceba que, como eu tinha falado, né, as questões mais antigas, elas não costumam ter muita contextualização. Ele cobra simplesmente uma coisa mais teórica. Item A. Cabe à Lei Ordinária Federal estabelecer disposições gerais, Lei Ordinária Federal, disposições gerais sobre prescrição tributária. Como você já está craque, pessoal, no nosso curso de teoria, você sabe que prescrição, decadência, lançamento, obrigação tributária, fato gerador, essas normas gerais sobre direito tributário, elas têm que estar onde? Tem que estar em lei complementar. Se consigo escrever. Lei complementar e não lei ordinária. Perfeito? Item B. É lícita a instituição de taxa cuja base de cálculo tenha o valor de operação de crédito. Olha só, pessoal. Quero instituir uma taxa e quero botar como base de cálculo o quê? Uma operação de crédito. Pessoal, lembram de alguma restrição à base de cálculo das taxas? Lembrou? Taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto. Operação de crédito é base de cálculo de algum imposto? Poxa, é a base de cálculo do imposto sobre operações financeiras. Portanto, pode ter uma taxa com a mesma base de cálculo do IOF? Não pode. Então, o item B também está errado. Pode instituir taxa
com base de cálculo diferente dos impostos. Cabe aos municípios a instituição do IPVA. Pessoal, quais são os impostos municipais? ISS, Imposto sobre Serviços, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o famoso IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Perfeito? Quais são os impostos estaduais? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de Comunicação, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, e o nosso IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, competência estadual, portanto, o item D errado. Nosso gabarito a gente já sabe que é o item C errado, desculpa. Nosso gabarito a gente já sabe que é o item D. Vamos ver lá. As contribuições de intervenção do domínio econômico incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros. Perfeito, disposição expressa da Constituição. Diz que a CID vai instituir sobre a importação, mas ela não incide sobre a exportação. E aí tem aquela dicasinha geral que eu dou para vocês. Sobre exportação, só vai incidir o quê? Imposto de exportação. ICMS não incide, IPI não incide, a CID não incide. Por quê? Para baratear o produto no exterior. Perfeito? Para dar uma vantagem para as nossas empresas. 12ª, letra D. 13ª questão. O Distrito Federal instituiu por lei distrital, então bora lá. O DF instituiu por meio de lei distrital contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A CIP, também chamada de COSIP, contribuição para o serviço de iluminação pública. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo DF seria inconstitucional. Então, olha só, diante desse quadro, assinale a afirmativa correta. O que é que a questão diz para a gente? O Distrito Federal, tá, aqui, instituiu por meio de uma lei distrital, beleza, uma contribuição para o pagamento do serviço de iluminação pública. E aí quer saber se pode ou se não pode. Pessoal, COSIP, ela vai ter uma peculiaridade, que eu até frisei para vocês no nosso curso teórico. Geralmente, a gente faz uma associação Estados e DF, né? A gente faz uma associação, União, Estado, DF e município. A gente faz uma associação da competência estadual com a competência do DF. Mas não se esqueça que o Distrito Federal, ele cumula as competências tributárias estaduais e municipais, porque lá não tem subdivisão de município. Por isso é o próprio DF que vai instituir, por exemplo, os tributos estaduais e os tributos municipais. Contribuição de iluminação pública. Quem é a competência para instituir? DF e municípios, tá? Por isso que eu faço essa ressalva. O pessoal costuma fazer associação estados e DF. Não, aqui é DF e município. Por quê? O município, porque é ele quem presta o serviço de iluminação pública, e o Distrito Federal, por quê? Porque o DF cumula as competências municipais, meu amigo. Então, vamos ver lá nossas alternativas. O contribuinte tem razão, dizendo que insurgiu-se judicialmente. O contribuinte tem razão, falso, o contribuinte não tem razão. Uma vez que, em virtude das peculiaridades do DF, é a União o ente federado competente para a instituição da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública na capital federal. Pessoal, o DF é um ente autônomo, tá? Então, os tributos de competência dele, ele quem vai instituir, perfeito? B. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do DF, é o Estado de Goiás o responsável pela instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na capital federal. Só para você saber, no direito constitucional, você ramata esses dois itens, né? Porque você sabe o quê? Que o DF tem autonomia, é ele quem vai legislar. Então, nem é o Estado de Goiás, nem é a União quem vai legislar por ele. C. O contribuinte não tem razão, pois o DF possui delegação de capacidade tributária ativa feita pela União para a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Pessoal, tem vários erros nessa questão. Primeiro, que o DF não tem essa delegação de capacidade. Segundo, que o DF é o ente competente. Segundo, se o DF tivesse delegação de capacidade concedida pela União, isso significaria o quê? Que a União seria o ente competente, tá? O que é falso também. Não existe essa delegação, tá? Então, quem é que vai instituir? O município ou o Distrito Federal? Item D. O contribuinte não tem razão, pois o DF pode instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, assim como os municípios. Perfeito, gabarito. Opa. Letra D de dado. Questão 14. Nossa penúltima questão. Determinado ente da federação instituiu um tributo incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço ao empregador privado, ainda que sem vínculo empregatício, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Em sintonia com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição. Cadê? O ente da federação competente para a instituição
do tributo e o nome do tributo. Pessoal, essa questão aqui só quer saber o nome desse tributo e quem é o ente para instituir. O que é que ele fala? Financiar a Seguridade Social. Pessoal, quem é que pode instituir tributos para financiamento da Seguridade Social? A gente viu que quem vai instituir é a União e o nome desse tributo é Contribuição Social. Contribuição Social serve para quê? Para a Seguridade Social. Item A, por que está errado? Estados-membros, IDF, contribuição previdenciária. Pessoal, contribuição previdenciária existe? Existe. Para que ela serve? Para financiar a Previdência. Não confunda Previdência com Seguridade Social. Seguridade, saúde, assistência e previdência. A previdência é um serviço específico dentro da Seguridade, perfeito? Então o item A está errado por causa disso. C, a União, imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda, pessoal, não tem destinação específica, um imposto. Portanto, ele não pode servir para financiamento da Seguridade Social, tá? Ele até pode dar dinheiro para a Seguridade, mas não tem essa obrigatoriedade, essa destinação específica. Item D, todos os entes da Federação, contribuições sociais. Falso porque só quem pode instituir contribuição social, em regra, vai ser a União, gabarito, letra B. E 15ª, pessoal, nossa última questão. O Estado X, visando aumentar a sua arrecadação, institui novo imposto, olha só, novo imposto não previsto na Constituição Federal. Pessoal, eu já tinha passado no material teórico para vocês a dica, né? Toda vida que vier novo imposto, imposto não previsto originalmente no texto da Constituição, enfim, sempre ele vai estar se referindo a imposto ou contribuição residual. Se ele falar novo imposto, imposto residual. Se ele falar nova contribuição, não prevista originalmente, contribuição residual. Competência residual. Quem é o ente competente, pessoal, para instituir esse novo imposto que não estava previsto na Constituição Federal? É a União. E qual é o nome desse imposto? Imposto residual. Quais são as peculiaridades dele? Precisa ser criado por meio de lei complementar, tem que ser não cumulativo e tem que ter base de cálculo diferente dos outros impostos. Bora ver nas alternativas. A. O Estado X pode instituir um imposto? Errado. Competência apenas da União. Para exercer competência residual do Estado X é necessário lei de iniciativa do governador? Errado também, porque não é competência do Estado. O Estado X não pode instituir imposto novo, tendo em vista que a competência residual para instituições de novos impostos é somente da União. Correto, gabarito, letra C. D. É vedado à União, Estado, DF, municípios, instituição de impostos não previstos na Constituição? Não é vedado a todo mundo, por quê? Porque a União pode sim, esse é o erro do item D. Então, gabarito da 15ª, letra C. Encerramos então, por aqui, esse nosso primeiro bloco, pessoal. Então, forte abraço para vocês. Foi muito bom passar para vocês essas questões, primeiras sobre conceitos de tributos e as nossas principais espécies tributárias, tá? Em seguida, a gente vai ver algumas questões sobre os princípios tributários. A gente vai ver como é que isso costuma ser cobrado na nossa prova da OAB, beleza?